Olá, muito bom dia para você que acompanha a nossa programação. Já estamos chegando com mais uma edição do Na Hora D e, claro, sempre a sua participação é muito bem-vinda. Você pode mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp, o WhatsApp da TV Difusora. O número é o 991968622. 991968622. Fique à vontade para conversar com a gente, para mandar a sua mensagem, falando como é que está a situação no seu bairro, da sua comunidade, fazer a sua denúncia, a sua reclamação, ou ainda só dizer para a gente de onde está acompanhando o nosso programa nesse começo de tarde, tá bom? Fica à vontade para fazer o programa junto com a gente nesta terça-feira. E a gente já começa a edição de hoje mostrando um pouco mais da situação aqui da nossa capital após essas fortes chuvas, principalmente ali na madrugada de domingo. Vários estragos, inclusive na região metropolitana de São Luís como um todo. Agora nós vamos ao vivo a uma das áreas afetadas aqui na capital com o Fábio Cabral, que está lá no Sacavém e traz informações atualizadas para a gente. Fábio, boa tarde. Oi, Hugo, boa tarde. A gente está no Sacavém, que foi uma das áreas mais atingidas aí em virtude das decorrências das chuvas, especialmente do último final de semana, tanto aqui quanto no bairro do Salina do Sacavém. E agora pela manhã, aqui no Sacavém, nessa região onde acabaram desmoronando algumas casas, teve uma grande reunião de órgãos, de institutos, né, para conversar com os moradores, entender um pouco como é que está acontecendo todas as questões referentes a esse desmoronamento aqui, Defensoria Pública, Defesa Civil, Corpo dos Bombeiros, Sencas, continuam muitos deles por aqui para avaliar as situações e também ver o que é possível fazer. Ao meu lado, o Coronel Isaac, que é do Corpo de Bombeiros. Coronel, qual o tamanho do problema aí? O que tem de risco ainda para esses moradores que estão nessas casas ali embaixo? Boa tarde. Boa tarde, perfeitamente. Todos os moradores que estão na área de risco, de certa forma, tem algum tipo de problema. Evidentemente que nós estamos trabalhando, conscientizando as pessoas para que saiam desses locais. Só que nessa região que as imagens mostram, nós temos 5 casas que desabaram, tem mais uma com ressalvamento que está coberta aqui com um plástico. São medidas paliativas para tentar minimizar os efeitos das chuvas. Evidentemente nós contamos com o apoio da população, que chegando os órgãos de prevenção, Defesa Civil do município, do estado, Corpo de Bombeiros, Sencas, que solicite que saiam das casas, que saiam, porque é uma medida para salvaguardar as suas vidas. Então, que as pessoas possam atender, o município, o estado vai entrar com as ações de aluguel social, deslocamento para abrigos provisórios, para a casa de parentes, se assim a pessoa desejar. Então, tem todo o aparato montado para ajudar essas pessoas, para entrar com ações mitigadoras, para que a gente possa, digamos, garantir para aquelas pessoas um certo tipo de conforto, mesmo sabendo do prejuízo que estão sendo submetidas, estão sendo alcançadas. Coronel, essa casa aqui de esquina, né, essa casa que o Antônio César, nosso cinegrafista, está mostrando agora, que está com essa lona preta que o senhor destacou, ela tem um risco ainda de cair e qual o risco que ela acaba tendo de levar essas outras casas que ficam aqui nessa parte mais alta? Também o que se imagina de alcance que tem ali para baixo, enquanto o risco que existe? O que se observa? As imagens mostram, as casas são coladas uma com a outra, evidentemente, uma vindo tombar, pode fazer o arrastamento com que outras casas possam também ir na mesma situação. As nossas recomendações, lógico, é retirar essas famílias que estão nessas casas, que oferecem um risco de alto potencial, para que possam ser deslocadas para abrigos temporários, para locais provisórios, para que assim a gente garanta, né, a preservação da vida, que é o bem maior. Evidentemente, né, uma casa caindo, o prejuízo é muito grande, porque além das questões pessoais, tem a sua mobília, tem documentação que às vezes são perdidas, e aquela questão, digamos, sentimental de você habitar num determinado local há muito tempo e você ver seu patrimônio destruído. Consequentemente, isso afeta bastante, mas nós estamos aqui para ajudar da melhor forma possível, como já foi frisado, retirar essas famílias desses locais de risco para garantir, para preservar as suas vidas e de certa forma, o seu bem maior, que no caso, tanto o patrimônio como as suas vidas. São 85 residências com risco aqui?
afetadas diretamente, nós temos 13 casas que foram, digamos, desabaram parcialmente, totalmente, outras em risco, então somando um total, dão 85 casas, somente aqui nessa região, sem contar as outras áreas de São Luís, que está sendo feito todo um levantamento, toda a apuração para que a gente possa ter um retrato, digamos, mais fidedigno. Importante dizer que em todos esses locais, tanto o município como o estado estão atuando com essas ações mitigadoras, ações preventivas para assegurar a essas populações um atendimento adequado. Muito obrigado ao Coronel Isaac do Corpo de Bombeiros. Vou pedir para o Antônio César mostrar aqui, ó. São os moradores da comunidade e ainda existem muitas pessoas desses órgãos que eu citei no início aqui da nossa participação, que estão fazendo esse trabalho de levantamento de informações. Daqui a pouco a gente vai até um outro espaço aqui bem próximo, onde está instalado um micro-ônibus da Defensoria Pública, dá para mostrar daqui, né? Mas daqui a pouco a gente vai até lá dentro, porque os moradores dessa região, e não só aqui do Sacavém, eu tive a oportunidade de conversar ainda há pouco com uma moradora do Coroadinho, que também perdeu a casa, eles estão fazendo o cadastramento para poder justamente dizer os tipos de problema que acabaram tendo por conta dessas chuvas que caíram no final de semana. Alguns moradores tiveram perda de imóvel, mas outros apenas, por exemplo, de documentos. Então está sendo viabilizado um tipo de possibilidade para que eles possam, de repente, quem perdeu documentação, CPF, identidade, possam, de repente, tirar aqui também na comunidade com a ajuda desses órgãos que estão fazendo um trabalho em conjunto. Daqui a pouco a gente volta, Hugo, para falar mais um pouco sobre essa situação aqui no Sacavém. Combinado então, Fábio. Daqui a pouco o Fábio está de volta com outras informações. Muitas famílias, hein? Muitas famílias nessa situação e outras ainda com risco iminente. Você viu lá aquela casa correndo o risco de desmoronar a qualquer momento e essa é lamentavelmente a realidade para muitas famílias aqui em São Luís. Já já o Fábio está de volta com outras informações. E não para por aí, hein? Hoje pela manhã o trânsito da capital mais uma vez foi complicado, foi preciso ter paciência. Para você ter uma ideia, de acordo com as informações aqui, foram 23 quilômetros de congestionamento. A Geice Gomes acompanhou e você vê os detalhes junto comigo a partir de agora. Com a pista molhada após a forte chuva que atingiu a capital durante toda a madrugada e início da manhã, os condutores precisaram ter paciência nas principais avenidas de São Luís. Por causa de um carro que parou de funcionar, o congestionamento que começou na ponte Bandeira Tribuzzi, que interliga os bairros de Aracati e Camboa e é uma das principais vias de acesso ao centro, se estendeu ao longo da Avenida Carlos Cunha, atingindo também a Via Expressa e a Avenida Jerônimo de Albuquerque. O fluxo de veículos também foi complicado nas avenidas Colares Moreira, Castelo Branco, Avenida dos Franceses e Avenida São Marçal. E segundo um aplicativo de trânsito, mesmo após o horário de pico, já por volta das 9 horas da manhã, os congestionamentos continuavam somando mais de 23 quilômetros aqui na capital. No início desta manhã foram registrados 4 acidentes aqui na capital. Entre os dias 22 e 24, os agentes da SMTT atenderam 38 chamados de colisões no trânsito. Os condutores reclamaram da dificuldade para trafegar. Muita chuva e não tem condição de transitar do jeito que está. O trânsito está caótico, entendeu? E até ainda agora ali teve uma batida mais ali atrás ali. O negócio está tenso. São Luís está o terror. Não tem via de acesso, toda cheia. Toda complicada, tá péssimo o trânsito. Meu amigo, paciência, tá o terror, como disse aí o nosso entrevistado durante a reportagem. Mas não tem jeito não, tem que ter paciência agora para evitar problemas ainda maiores. Inclusive, a prefeitura está agindo, está trabalhando em alguns pontos da cidade e aí não tem jeito não, o trabalho tem que ser feito lá para recuperar esses pontos que ficaram bastante danificados aí por conta das chuvas e aí o trânsito complica ainda mais mesmo. Então, vamos sair um pouquinho mais cedo e ter um pouquinho de paciência para poder chegar ao destino. Olha só, e também tem dicas, né, para que você evite prejuízos maiores, tanto você aí que é condutor, quanto você que
acaba não tendo como não ter contato com a água da chuva, acaba tendo que meter o pé na lama, literalmente. Eu conversei com especialistas, eles deram as dicas para a gente, você acompanha junto comigo a partir de agora. A imagem da caminhonete que não conseguiu vencer a água chama a atenção. Nesse caso, os prejuízos foram somente materiais, mas nem sempre é assim. Este capitão do Corpo de Bombeiros orienta que algumas precauções precisam ser adotadas para evitar problemas maiores. 15 centímetros de água acumulada na pista, por exemplo, já é o suficiente para provocar acidentes. É evitar que os condutores passem por esses locais que já estão vulneráveis, certo? Esses locais que apresentam rebaixo, que apresentam histórico de acúmulo de águas, certo? Tanto no deslocamento quanto no estacionamento dos veículos. Muitas vezes esses locais onde há elevação, acúmulo de água, esse volume sobe repentinamente, mas nós orientamos que as pessoas permaneçam nos veículos o mais tempo possível, né? E avalie essa questão da segurança, porque muitas vezes sair do veículo apresenta maiores riscos do que permanecer no veículo. Caso não seja possível evitar situações de perigo, o jeito é pedir ajuda. Logo no início do acúmulo de água, a gente já orienta que as pessoas liguem para o telefone 193 e acionem o Corpo de Bombeiros. Caso a situação, o condutor julgue que a situação vai ficar em descontrole e que essa água vai somente elevar, aí a gente orienta que os condutores retirem o cinto de segurança do seu cinto de segurança de todos os ocupantes do veículo e pensem no abandono do veículo. E não para por aí. Este médico infectologista alerta para as doenças que o contato com a água contaminada pode causar, desde problemas na pele até mesmo a morte. Desde infecções menores, como infecções fúngicas, né, mas que incomodam, como a Tinea pedis, a popular friera, passando pelas infecções intestinais, as gastroenterites, tanto o rotavírus como também as bacterianas, a Escherichia coli, a salmonelose, que é muito grave, inclusive tem formas graves, a hepatite A, até chegarmos à leptospirose, né, que é decorrente de uma bactéria, a espiroqueta, a leptospira, que é veiculada pela urina do rato. Caso alguns sintomas apareçam após o contato, o melhor é procurar um médico o quanto antes. Se você tem sintomas e sinais como febre, diarreia, dor no corpo, cefaleia, no caso da leptospira, o que chama a atenção é a chamada icterícia rubínica, que é a esclerótica, né, dos olhos, fica amarelada, um tom quase laranja, dor na panturrilha, por exemplo, a mialgia intensa, dor muscular, principalmente na região da panturrilha. É importantíssimo você ir a um serviço médico, até um pronto atendimento, uma UPA, um serviço de urgência, é fundamental. Cuidados sempre válidos, tanto para quem é motorista e acaba se vendo de repente, porque inclusive o capitão estava conversando com a gente lá, lembrou que a água, o nível na pista sobe assim, ó, de uma hora para outra, né? E de repente a pessoa se vê lá nessa situação de perigo. E aí o jeito é tentar manter a calma, esperar o nível baixar para poder deixar o carro. Ou então, se vê que não tem como, não tem jeito, tentar pedir ajuda, tentar acionar aí o Corpo de Bombeiros. Já o médico comentou com a gente que evitar o contato com a água, porque ela vem misturada aí com lixo, com água de esgoto, e aí evitar esse contato com a água é primordial para evitar uma série de doenças, como você viu na reportagem, que vão desde problemas na pele até doenças mais graves e podem levar até mesmo à morte. Então vamos tomar cuidado, né? Além da população que acaba vivendo em áreas de risco, tem também todas essas outras questões. E olha só, a Cruz Vermelha também iniciou uma campanha para arrecadar roupas, questões de higiene, produtos de higiene e principalmente água e alimentos não perecíveis. É a campanha SOS São Luís para ajudar as famílias afetadas pela chuva. Quem tiver interesse pode procurar a Cruz Vermelha, que fica na Avenida Getúlio Vargas, ali no Monte Castelo, bem pertinho do IFMA, né, do outro lado, e tem também os telefones, tá? Para que você possa entrar em contato. É o
98145-3700, 98145-3700, ou então o 99136-7276, 99136-7276. Os números, os contatos estão aí para que você possa fazer a sua doação, se possível, ou então vá logo direto lá na Cruz Vermelha, bem facinho, no Monte Castelo, na Avenida Getúlio Vargas, tá certo? Olha só, tomou posse na semana passada o novo presidente do Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, o Rafael Nunes. Durante a solenidade de posse técnica, foi eleita ainda a nova diretoria e as comissões de tomada de conta e de ética para o biênio 2019-2021. E é com o Rafael Nunes que eu converso aqui agora ao vivo no estúdio do Na Hora D. Olá, Rafael. Muito boa tarde. Boa tarde. Bem, seja bem-vindo. Muito obrigado. Aqui ao Na Hora D. Então, eu queria que você falasse, inclusive, a gente vai conversar aqui sobre alguns pontos, inclusive, eu queria que você falasse sobre esses desafios aí para essa nova gestão. Bom, muito boa tarde. Meus amigos, a nossa gestão tem como um objetivo muito importante trazer de novo o cirurgião dentista para o Conselho, trazer de novo o cirurgião dentista a viver o Conselho e estar mais feliz e mais participativo dessa nossa gestão e da odontologia maranhense. Então nós estamos com essa luta nesses 2 anos de trazer de volta esses dentistas para perto da gente. Entendi, Rafael. Tem alguns pontos aqui para a gente discutir. Por exemplo, a participação, a importância de dentistas na UTI, né, dos hospitais. Fala um pouquinho sobre isso. Então, o dentista na UTI, ele é de fundamental importância para que a gente consiga um restabelecimento desse paciente que está lá debilitado. Nós sabemos que a boca é uma região com micro-organismos e só o cirurgião dentista está habilitado a fazer a correta higienização de pacientes debilitados dessa forma, pacientes entubados. Então, o cirurgião dentista, a presença do cirurgião dentista dentro da UTI diminui até o risco de mortalidade dessa pessoa. Por quê? Porque essa higienização elimina também micro-organismos que estão presentes na cavidade bucal, que se chegarem à corrente sanguínea pode gerar problemas muito maiores para esse paciente. Então, o cirurgião dentista dentro da UTI, em regime de plantão, é muito importante, isso tem que ser valorizado em âmbito estadual, com certeza. Eu tenho aqui, inclusive, que foi promulgada, né, uma lei, inclusive aqui no município de São Luís, que justamente trata dessa obrigatoriedade, né? Uhum. Sim, temos uma lei municipal, porém ela não está sendo tão bem cumprida como deve ser. Isso, o Conselho vai atuar fiscalizando isso para que esses dentistas devidamente habilitados em odontologia hospitalar estejam presentes nessas UTIs em regime de plantão e tentar levar isso para o âmbito estadual. Isso a gente precisa conversar na Assembleia Legislativa do Estado para que a gente leve essa lei também para o âmbito estadual, para que os outros municípios também estejam totalmente contemplados com essa lei. Você falou que a lei não está sendo tão bem cumprida, né? O que está acontecendo? Então, ainda temos hospitais que não estão trabalhando com regime de plantão para os dentistas. A gente chega numa UTI e a gente pergunta qual é o dentista que está de plantão naquele momento. Não tem, o hospital não está colocando os cirurgiões dentistas para participar, para estar presente lá. Então, os dentistas devem ser contratados pelo hospital para que tanto municipal quanto particulares devem ser contratados para esses plantões, essas escalas de plantões, dentistas com capacitação em odontologia hospitalar, para exatamente fazer essa manutenção e adequação do meio bucal desses pacientes em estados mais críticos, para evitar qualquer problema que possa vir a ocorrer por uma contaminação por micro-organismos presentes na boca. Entendi. Agora, outro ponto que infelizmente ainda faz parte da nossa realidade, a questão dos falsos dentistas, né? Como é que vocês pretendem atuar com relação a isso? Então, nós temos recebendo muitas denúncias de falsos dentistas. O que são falsos dentistas? São pessoas que se dizem dentistas, mas não são formados em odontologia, não têm registro no Conselho. É importante conscientizar a população.
a população ela tem que ser conscientizada para que não procure esse tipo de profissional. Por quê? Porque a sua saúde começa pela boca. Se você não tem o cuidado e o zelo, só um cirurgião dentista pode e está devidamente capacitado para diagnosticar o problema e tratar o problema. Você que é paciente, que tem o seu dentista no interior do estado ou na capital, e ele não é registrado no conselho, denuncie, pois isso se chama exercício ilegal da profissão. Um advogado ele não pode exercer a advocacia sem ter formado no curso de Direito. O médico não pode exercer a medicina sem estar formado no curso de Medicina. E o dentista ele não pode exercer a odontologia sem estar formado no curso de odontologia e devidamente registrado no Conselho. Isso vai ser uma luta muito constante nesses 2 próximos anos, para que a gente tenha essa conscientização da população que procure cirurgiões dentistas devidamente registrados. A sua saúde começa pela boca. Se você não procurar esse dentista, não tem como você ter a certeza que seu procedimento está sendo feito de forma correta. Que tipo de risco, pois é justamente sobre isso, que tipo de risco procurar uma pessoa dessas, que não é profissional da área, claro, né, pode levar para a população? Vamos dar um exemplo de um procedimento de extração dentária. Sim. Um procedimento de extração dentária, ele tem riscos, ele tem procedimentos anestésicos, ele tem possíveis complicações, que só o cirurgião dentista ele está apto a resolver esse problema. Só o cirurgião dentista ele tem o correto domínio da anatomia da face, para que, se acontecer algum problema, a gente tem toda a capacidade, todo o conhecimento técnico e científico para agir naquele momento, que um prático não tem. Entendi. Então, para reforçar, de que forma a população, principalmente no interior do estado, ela pode procurar e denunciar esse tipo de caso? Vocês podem procurar o próprio conselho, tá? Ele fica ali na Rua das Andirobas, no edifício Executive Lake, na sala 812, como podem fazer via telefone, 3227-1920, tá? Podem ligar e denunciar esse tipo de prático, esse tipo de dentistas, falsos dentistas, que não têm o registro. Agora, o senhor falou que a saúde, né, da pessoa começa pela boca também. Os problemas também podem se iniciar por aí, né? Hoje em dia, as pessoas estão mais conscientes disso? Ou ainda deixam cuidar do sorriso para segundo plano, ou só quando a estética está incomodando? É um ponto da conscientização, tá? A gente vem historicamente de procurar o dentista somente quando o dente dói, ou por um motivo estético. E não é isso. O dentista, ele é um profissional da área de saúde, assim como outros profissionais, no qual você faz o seu check-up. Então, o check-up, ele é necessário. A sua visita de rotina ao dentista é necessária, tá? Para evitar qualquer problema maior. Então, não deixe de procurar o seu dentista semestralmente, tá? Semestralmente, procure o seu dentista para fazer o seu check-up, tá? O seu check-up odontológico é muito importante. Ok. Agora eu tenho aqui, inclusive, uma nota divulgada pelo Conselho, repudiando uma ação da Prefeitura de Governador Nunes Freire. Sim. O que está acontecendo? Então, nós estamos recebendo várias denúncias sobre concursos e dentistas trabalhando em cidades do interior do estado, onde o ganho salarial não está passando de R$12 a hora. E se a gente está falando de uma profissão tão importante para a saúde, a gente não pode aceitar, nós como Conselho não podemos aceitar que uma cidade como Governador Nunes Freire e outras cidades que a gente também está recebendo denúncia, de um vencimento tão pequeno para uma especialidade tão importante na saúde. Essa desvalorização que os políticos de algumas cidades estão tentando pregar, isso é muito ruim, pois isso mostra que não tem o conhecimento necessário para a saúde daquela cidade. Então, a odontologia ela é tão importante quanto qualquer outra área da medicina. Tanto enfermagem, odontologia, medicina, todos são muito importantes e devem estar presentes e com ganhos devidamente feitos, registrados, de forma que o dentista ele esteja apto para atender a população e condições de trabalho boas. Porque não adianta nada chegar num posto de saúde onde o consultório não está funcionando, Sim. onde o compressor não está funcionando e o atendimento não aconteça. Tá? A condição de trabalho e o salário digno é muito importante. E aí, qual é a recomendação que o Conselho dá para os dentistas? Não façam esses concursos, tá? Esse concurso, a gente não pode participar desse tipo de concurso e não dar crédito a esse tipo de concurso. Se a gente está vendo que não está agindo, o prefeito, o secretário de saúde não está indo de acordo com o mínimo, a gente precisa boicotar esse tipo de concurso,
Tá? A gente não pode dar valor a esse tipo de concurso. Ok, Rafael, muito obrigado pela sua presença, pela participação aqui no Na Hora D. Seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço, muito obrigado. Obrigado, Rafael. Você continua com a gente. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas voltamos já com outras informações nesta tarde de terça-feira aqui no Na Hora D. Rapidinho, até já. De volta com Na Hora D, nesta tarde de terça-feira. Muito bom ter você aqui com a gente na TV Difusora. E olha só, o Sampaio Corrêa completou 96 anos ontem, 96 anos de história. E apesar de ter sido eliminado na Copa do Nordeste, o torcedor tricolor tem do que se orgulhar pela quantidade de títulos estaduais. Veja também como é que ficou a classificação na Copa do Nordeste depois de 7 rodadas. Tudo isso você acompanha a partir de agora com Adalberto Melo. Chegando agora para falar de esporte aqui no Na Hora D, um abraço aos torcedores do Sampaio Corrêa Futebol Clube, rapaz. Ontem o time completou 96 anos de fundação, uma história maravilhosa. Esse ano não conseguiu encaixar na Copa do Nordeste, mas está nas semifinais do Campeonato Maranhense. Aliás, o Sampaio é o time que mais títulos conquistou no nosso estadual, no Campeonato Maranhense de Futebol. É a única equipe que conquistou 2 títulos regionais, a Copa Norte lá em 1998 e em 2018 conquistando o campeonato, a Copa do Nordeste, como você sabe, né? O nosso time Sampaio Corrêa Futebol Clube também tem outro feito importante, foi a única equipe que venceu 3 divisões diferentes em anos distintos, aí, portanto, Sampaio vencendo nas 3 categorias no Campeonato Brasileiro da Série B, Série C e também na Série D. Os 3 títulos tem o Sampaio Corrêa Futebol Clube. Longa história, vida longa ao Sampaio, a Bolívia querida, de grande torcida aqui no estado do Maranhão. Sampaio Corrêa que se prepara para as semifinais do Campeonato Maranhense de Futebol, deixaram chegar e agora sabe como é que é, né? Sampaio tipo de chegada, tem que abrir o olho aí, o Imperatriz, o Maranhão e também o Motoclube. Sampaio está nas semifinais do Campeonato Estadual. A gente ficou devendo ontem, mas hoje a gente traz para você como é que foi a despedida do Sampaio da Copa do Nordeste em relação às chances ainda de classificação. Foi eliminado, não tem mais chances para o Botafogo da Paraíba, que conseguiu, foi o único time que conseguiu no grupo a sua classificação antecipada com uma rodada de antecedência. Vamos ver como é que foi o jogo do Sampaio, a última partida que o Tricolor disputou pela Copa do Nordeste? Vamos lá. Mais de 10 mil pessoas que foram ver Marcos Aurélio em uma noite inspirada diante de um grande desafio: vencer a defesa do Tubarão de São Luís. Em disputa com Marcos Vinícius, ele perdeu a bola para o meia do Belo, que seguiu até a linha de fundo e cruzou nos pés de Marcos Aurélio, que não perdeu. Belo 1, Tubarão 0. Nando ainda fez o dele, mas já não valia mais nada, estava impedido. No segundo tempo, o Tubarão está com fome e cria boas oportunidades com essa sequência de ataques que acaba no chute de Dedé, que passa perto do gol de Saulo. Foi um grande perigo para o Belo toda essa jogada. Aos 32, a melhor chance do jogo, com Cleitinho, mas a bola vai para fora. E Biapino que passa essa bola açucarada para Cleiton, que perde na cara do gol. Aí o jogo esfria e no final o resultado é o mesmo. Botafogo da Paraíba classificado 1, Sampaio Corrêa eliminado 0. Com a vitória sobre o Sampaio Corrêa, o Botafogo vai para o próximo jogo garantido na próxima fase. E o próximo desafio do Belo na Copa do Nordeste é contra o CRB, lá em Maceió. Paraibano aqui na quarta-feira, onde é fundamental a gente buscar o resultado, porque nos beneficia da melhor campanha e de trazer a decisão da semifinal e posteriormente a gente atingir nesse objetivo a final. Já o Sampaio Corrêa, eliminado, encara o Bahia em casa. Uma repetição da final da Copa do Nordeste do ano passado. A partir de agora se preparar para nossas finais do estadual, que foi uma situação positiva para nós. A gente estava quase fora, a gente conseguiu uma vitória fora de casa a classificação, agora é lutar pelo título. Pois é, você viu que o Sampaio tentou, mas não encaixou realmente na Copa do Nordeste desse ano de 2019. É o time que tem a pior campanha entre as 16 equipes que disputam a competição. Vamos ver agora a classificação das equipes depois da 7ª rodada? No grupo A, o líder é o Fortaleza com 10 pontos, classificado com uma rodada de antecedência. Em segundo está o Santa Cruz com 9 pontos, seguido pelo CRB com 8 e o Salgueiro com 6, fechando o G4.
Em quinto está o Vitória da Bahia, time que mais empatou nessa primeira fase até agora, seguido pelo Pilotão, que não tem mais chances de ir para o mata-mata, com Sergipe, Altos e Sampaio, que fez a pior campanha dos 16 times que disputam a competição e foi o time que mais derrotas acumulou nesta fase, 6 derrotas. No grupo B, o líder é o time que mais venceu em 7 rodadas, o Botafogo da Paraíba, classificado também com uma rodada de antecedência, seguido por Ceará em segundo com 15 pontos. Náutico em terceiro com 14 e CSA, o time com melhor defesa, com 13 pontos. Em quinto, Bahia, melhor ataque da competição e que soma 12 pontos. O ABC tem 12 e aparece em sexto, ainda com chances de classificação. Fechando o grupo, tem Confiança e Moto com 8 pontos. Aí esses dois já não têm mais chances de seguir em frente na Copa do Nordeste. É isso aí, falamos de Copa do Nordeste de Esportes. Lembrando que no final de semana tem transmissão aqui na TV Difusora do Ceará e Salgueiro. Salgueiro e Ceará, jogo válido pela Copa do Nordeste na última rodada, na 8ª rodada dessa primeira fase. E no rádio nós estaremos acompanhando na Difusora FM a partida do Sampaio Correia, o Sampaio que joga em casa contra o Bahia, uma reedição da final do ano passado, claro, em situações completamente diferentes. E acompanhando também o jogo do Moto. O Moto joga fora de casa, enfrenta a equipe do Sergipe. Amanhã tem mais esporte aqui no Na Hora D. É com você, Hugo. Obrigado, Adalberto. Amanhã tem mais informações sobre esporte aqui no Na Hora D. Olha só, a atenção também nesse período de chuvas, também voltadas para o nosso patrimônio. Os casarões lá do Centro Histórico. A Geice Gomes traz as informações e você acompanha junto comigo a partir de agora. Segundo o levantamento técnico feito pelo próprio IPHAN, 97 prédios históricos aqui do centro correm o risco de cair agora nesse período chuvoso. Eu converso com o superintendente do IPHAN, Maurício Itapari. No último domingo, um prédio acabou não aguentando aí as fortes chuvas e acabou caindo. Como é feito esse monitoramento por parte de vocês? O proprietário desse imóvel já havia sido notificado. Esse monitoramento ele é constante, nós fazemos uma fiscalização constante em parceria com a Defesa Civil. Esse proprietário desse imóvel ele já tinha sido notificado pelo IPHAN e pela Defesa Civil a fazer a melhoria no seu imóvel e sobre o risco de desabamento dele. As pessoas têm que entender que o poder público não pode investir recursos públicos em imóveis privados, esse imóvel é privado. É de responsabilidade do proprietário dele fazer a manutenção dele, salvo uma decisão judicial onde a Justiça determine que o governo federal ou o governo estadual faça uma melhoria no imóvel privado. Agora, muitos moradores alegam não ter para onde ir. Em casos como esse, o IPHAN também dá algum tipo de auxílio? Nós temos uma parceria com a Prefeitura, onde tem a questão dos aluguéis sociais. Tá? No domingo mesmo eu estive lá, juntamente com o prefeito, com a secretária de assistência social da prefeitura, onde foi oferecido ao proprietário o aluguel social para que ele pudesse, o imóvel vizinho a este que desabou, pudesse sair do seu imóvel sob risco dele sofrer algum acidente. E, graças a Deus não tinha nenhum morador neste imóvel que desabou, visto que a Defesa Civil, juntamente com o IPHAN, alguns meses atrás, conseguiu tirar o morador de lá. Agora, para os proprietários que agora devem estar cientes do risco que os imóveis deles oferecem, não só para quem habita os imóveis, mas também para quem possivelmente pode passar pela rua e acabar sendo atingido num suposto desabamento, que tenham interesse de fazer essa reforma, mas não sabe como. Pode vir aqui no IPHAN, como é que funciona esse contato com vocês? Nós estamos de portas abertas para fazer qualquer orientação ao proprietário de qualquer imóvel localizado no centro histórico. Funcionamos aqui no horário comercial e a nossa equipe técnica está à disposição da população. Esse caso do desabamento, ele é muito... O proprietário desse imóvel ele fez uma intervenção sem autorização do IPHAN nesse telhado e ele, inclusive, a pessoa que estava fazendo a melhoria no telhado dele sofreu um acidente, chegou até sofrer um acidente, está tudo registrado no nosso processo e ele, por essa intervenção errada que ele fez no imóvel dele, aconteceu o que aconteceu. Então, nada mais sábio do que o proprietário vir aqui e obter as orientações por parte do IPHAN. Muito obrigada pela sua entrevista. Lembrando que cerca de 90% dos casarões que compõem aqui o Centro Histórico são de propriedade privada, então fica o alerta aí para você que é um proprietário desses imóveis, para que, de fato,
e receba aí o acompanhamento do IFAM e preserve aí esse patrimônio que é de todos nós. Geice Gomes para o Na Hora D. Obrigado, Geice, pelas informações. Enquanto isso, é o nosso patrimônio, é a nossa história que vai desmoronando e cada vez mais. E como a Geice disse, 90% dos casarões são privados, né? Não estão sendo administrados pelo poder público e a maioria dos proprietários acaba deixando desse jeito aí. São muitas as regras, acaba saindo caro? Acaba. Mas não pode deixar simplesmente abandonado dessa forma como a gente presencia aqui no nosso centro histórico, que volto a dizer, reconhecido no mundo inteiro. Muita gente vem de outras regiões, tanto do país quanto de outros países, para conhecer o nosso centro histórico. E esse o cenário que encontra. Não dá, né? Não pode ser assim de forma alguma. Além de colocar em risco vidas, como a gente pôde acompanhar aí durante a participação da Geice. Lamentável, né? E a gente continua falando sobre os impactos da chuva aqui em São Luís, especialmente, mas também em toda a região metropolitana sofreu com isso. Até o momento, o bairro mais castigado pelas chuvas foi o Salina do Sacavém. Inclusive, hoje pela manhã, a equipe de reportagem aqui da TV Difusora esteve lá na região acompanhando os trabalhos e você confere junto comigo a partir de agora. Vou fazer com meus filhos, onde eu vou, não sei. Só sei que tá assim minha situação, né? Minha filha de 9 meses, leite, fralda, massa, não sei o que eu vou fazer com meus filhos. O desespero de Dona Janaína tem uma explicação. A casa onde ela mora com a família no bairro Salina do Sacavém está assim, alagada, resultado das chuvas que caíram nos últimos dias na capital. Ela precisou deixar o imóvel com as filhas e foi para um abrigo montado nesta igreja. Essa igreja abriu espaço, né, para obrigar todos os moradores, as pessoas que estão necessitando e que precisam, né? Nós temos mais de 85 famílias desobrigadas, né? Então, só aqui na igreja nós temos as famílias ao qual estão necessitando, mas não é só aqui, como na associação também. Aqui, outras 4 famílias ocupam um salão como um lar provisório. E o que não faltam são histórias de quem precisou deixar a residência para trás. Seu Ronildo veio com a esposa e os filhos, incluindo o Nicolas, de apenas 17 dias. Nós se preocupamos em poupar primeiro a nossa vida, né? E dos meus filhos, que eu tenho esse aqui, que está com 17 dias hoje, e tem mais 2, que é a Raiele e o Levi. Aí, com 4 horas da manhã, nós começamos a tirar as coisas, eu tirei logo ela com os meninos, e o que deu para aproveitar, nós tiramos. Quem não teve para onde ir permanece no imóvel, mas com medo de novos alagamentos. A Irene colocou tijolo embaixo do fogão e da geladeira para tentar salvar os eletrodomésticos. Para não ir embora, para não acabar com minha geladeira, que eu não tenho condição de comprar outra. O bujão está trepado, minhas caixas de som não estão em casa, ainda está na casa alheia, meu rack. Mas nem todos tiveram a mesma sorte. Essa casa é um exemplo dos estragos que a chuva provocou aqui no bairro Salina Sacavém. Na cozinha, a geladeira e o fogão se perderam. Mas o problema não é só nesse cômodo. Aqui na sala, por exemplo, esse rack aqui, ó, veja a situação dele. A madeira está toda puída, né? E nos quartos, as camas, os aparelhos de televisão, todos eles também já não funcionam mais. Eu queria assim que viesse assim, as autoridades viessem olhar para a gente, né? Porque a gente, o pouquinho que a gente tem, perder assim é difícil, né? O número de famílias desabrigadas pelas chuvas na capital já chega a 120 e a Prefeitura, por meio da Secretaria da Criança e Assistência Social, tenta encontrar soluções para todas essas pessoas. Nós temos o 193, que é o Corpo de Bombeiros, e também temos a Defesa Civil, que é o 98822-5352. Eu vou repetir, 98822-5352. Então, acionar a Defesa Civil 24 horas, a equipe faz a identificação. A gente também pede às famílias que saiam da casa, principalmente quando é alagamento, é um tempo que dá para você sair maior, mas quando é deslizamento, desbarreiramento, é uma área muito mais complexa. Nós, graças a Deus, tivemos nenhum sinistro com óbito. Os prejuízos deles são materiais hoje, que também não diminui a dificuldade e a dor das famílias.
mas nós estamos atuando fortemente, não só desde sábado para cá, mas se nós temos hoje menos ocorrência, que podia ser mais complexo pelo nível de chuva que cai na cidade, como todo mundo comprova, é 40% a mais do que era esperado só para esse mês. Então, dentro desse movimento, nós temos um plano de contingência que eu volto a repetir, que ele desde 2013 já vem atuando de forma preventiva. Triste, né? Triste ver essas famílias perdendo o pouco que conseguiram e ainda com medo de perderem as próprias vidas, né? Fábio Cabral continua acompanhando esse drama aqui na capital, traz outras informações. Fábio, é com você. Oi, Hugo, tudo bom? A gente está aqui no Sacavém de novo e ainda há pouco, na nossa primeira participação, o tempo estava bom, né? Agora, melhorou um pouquinho dos últimos minutos, mas caiu uma pequena chuva que tirou vários moradores que estavam nessa região, né? Sempre desperta algum tipo de preocupação nesse momento, as chuvas que caem na cidade. A gente falava na nossa primeira participação da força-tarefa que vem sendo desenvolvida por vários órgãos aqui da capital. Um deles é esse aqui, ó, que tem esse micro-ônibus como um serviço que está sendo oferecido à população aqui do Sacavém. O micro-ônibus da Defensoria Pública, que está fazendo atendimentos ou agendando atendimentos para pessoas que perderam ou tiveram algum problema por conta das chuvas. A gente vai entrar agora para poder ver como é que está funcionando esses atendimentos aqui. Olha, é como se fosse um ônibus escritório que a Defensoria acaba tendo, e dentro dele está sendo feito vários atendimentos, né? Pela manhã inteira foram feitos vários, agora a gente já está chegando até num momento mais de finalização, mas alguns moradores ainda estão sendo ouvidos, né? O que a gente tem de informação é que 51 agendamentos aconteceram para atendimentos aqui pela Defensoria, sendo que 13 desses 51 atendimentos estão relacionados à perda de imóveis, né? De pessoas que perderam completamente o imóvel. Há outros casos, por exemplo, de proprietários de imóveis que tiveram sua casa alagada, que não necessariamente perdeu tudo, mas de que forma eles podem proceder, de que forma eles podem atuar. E 20 pessoas foram atendidas na manhã de hoje. Eu vou conversar aqui com a Cristina Marques, ela que é defensora pública, esteve aqui por toda a manhã. Cristina, qual é a ideia dessa força-tarefa que está sendo desenvolvida aqui nessa etapa pela Defensoria? Boa tarde. Boa tarde. A ideia é trazer todos os órgãos responsáveis que podem dar um tipo de resposta para a comunidade, para ficarem cientes da situação. A gente faz essa articulação com as secretarias responsáveis por fornecer as alternativas habitacionais, as alternativas de infraestrutura para a área. Então, a nossa ideia é agilizar esse atendimento e fazer essa articulação. O que se percebe é que existem casos de pessoas que perderam o imóvel por completo, né? As pessoas que perderam o imóvel por completo, mas também situações que muitas vezes existe algum direito do dono do imóvel, mas que não é uma perda completa. Isso, alguns casos são de casas que estão condenadas pela Defesa Civil, outras casas podem ser reformadas, outras casas não estão interditadas, mas a água levou tudo que tinha, então a gente vai procurar que essas pessoas tenham algum tipo de ressarcimento desses prejuízos materiais. Então são situações diferentes, mas para cada uma delas a gente está dando atenção e procurando resolver da forma cabível. Para quem não veio aqui pela manhã, de repente não soube, o caminho é procurar a Defensoria, que fica no centro da cidade. Também vai ter hoje à tarde algum tipo de atendimento para a comunidade do Salinas do Sacavém? Isso, a comunidade aqui já informou que a situação lá no Salinas também tá difícil. O ônibus vai sair daqui, vai para lá, vai ser feito o atendimento das pessoas daquela localidade. E quem não for daquela área, mas que estiver precisando de um atendimento referente à situação das chuvas, pode procurar a Defensoria lá no Reviver. Tá bom, muito obrigado a Cristiane Marques. Só para que a gente possa também conversar com um morador. Bom dia, o senhor está sendo atendido? O senhor teve algum problema por conta da chuva? Não, foi a casinha que caiu, que derrubou, só. Como? A casinha que caiu, só. Aterrou. Aí. Por completo o senhor perdeu a residência? Perdi. Cobriu tudo. Aí a pé. Tá bom, como é o nome do senhor? Chama Manuel Silva Guedes. Tá bom, seu Manuel. Seu Manuel, então, é um dos casos aí que aparentemente perdeu o imóvel por conta das chuvas. Então todas essas situações elas estão sendo avaliadas aqui por essa força-tarefa da Defensoria Pública aqui no micro-ônibus. Hoje a ideia à tarde aqui, então, haja um deslocamento até o bairro do Salinas do Sacavém
Mas quem não pôde fazer esse atendimento também pode procurar a Defensoria, que fica lá na Praia Grande, no Centro Histórico, e buscar o atendimento específico para essas situações. Aqui vai permanecer até mais ou menos uns 30 minutos ainda, fazendo os últimos atendimentos que foram agendados há pouco, mas também redirecionando outros casos para serem atendidos lá na sede da Defensoria. Hugo, voltamos com você. Obrigado, Fábio, pelas informações ao vivo. O Fábio continua acompanhando os trabalhos, inclusive você confere outras informações durante a nossa programação e logo mais à noite no Jornal da Difusora. Você viu ali, né, o senhor já idoso relatando que acabou perdendo também o pouco que tinha. Essa é a triste realidade para muitas famílias aqui. E se você não conseguiu, não conseguiu atendimento, existem cerca de 20 centros de referência que você pode procurar espalhados pela cidade, tá certo? Olha só, a gente vai agora para um rápido intervalo, mas voltamos já com outras informações nesta tarde de terça-feira aqui no seu Na Hora D. Até já! Já voltamos com o terceiro e último bloco do Na Hora D, nesta terça-feira. Rapidinho a gente vai à Imperatriz. Você vai ver que, olha só, a Ordem dos Advogados do Brasil não vai mais aceitar a inscrição de bacharéis que tenham agredido crianças, também idosos e mulheres. A gente vai conferir os detalhes na reportagem de Micaele Martins. Veja só. A gente teve um pequeno probleminha com essa reportagem, já a gente tenta organizar ela. A gente continua em Imperatriz, lá a gente vai conferir a história de um corpo de um homem que foi encontrado perto de uma linha férrea. Os detalhes você acompanha com Emerson Pinto. Olha, isso mesmo, o corpo foi encontrado na manhã desta terça-feira no loteamento Cidade Nova, que fica às margens da BR-010, sentido Bananal, ali ao lado da ferrovia e bem próximo ali também ao conjunto habitacional Itamar-Guará. O ICRIM foi acionado, o Instituto Médico Legal fez a remoção do corpo. Nós estivemos hoje pela manhã lá no IML, onde percebemos a presença de familiares que fizeram o reconhecimento do corpo e conversamos também com o delegado Praxíteres Martins, da Delegacia de Homicídios, ele que está investigando o crime. O Emerson estava desaparecido desde o último domingo e no corpo, segundo a polícia, foram encontradas marcas de espancamento. Nós conversamos com o delegado Praxíteres Martins a respeito deste caso. Nossa equipe já está fazendo os primeiros levantamentos para entender o que pode ter motivado essa ação criminosa. O fato é que há no corpo curativos, né, de lesões recentes provocadas por disparos de arma de fogo, ou seja, a vítima ela já havia sido vítima de um atentado anteriormente, próximo, com certeza há alguns dias ou semanas, foi vítima de um atentado a tiros, né, e que sobreviveu e agora foi morta. A morte não ocorreu no local onde o corpo foi encontrado, a vítima foi morta em outro local que ainda não foi identificado e foi transportada para o local onde de fato foi encontrado hoje pela manhã. Então, é uma investigação que está se iniciando, né? A equipe está apurando esses detalhes para entender o que é que motivou esse crime. Muito bem, você acompanhou as informações direto de Imperatriz, a reportagem que a gente anunciou ontem, a gente vai ficar devendo para você, por enquanto, mas você vai poder acompanhar durante a nossa programação, tá bom? Sobre o caso da OAB. Agora, um caso lamentável registrado aqui em São Luís. Um homem foi morto dentro de um ônibus no bairro do Monte Castelo. Isso foi registrado na noite de ontem. Hoje, pela manhã, a polícia se manifestou sobre o assunto lá na Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa. Quem acompanhou foi Eduardo Ericeira e mostra os detalhes a partir de agora. Sobre o assunto, eu converso agora com o delegado Felipe César. Delegado, o que você tem de informação envolvendo esse caso e essas imagens, elas vão ajudar no trabalho da polícia a tentar chegar ao autor do crime? A gente já estamos com alguns levantamentos iniciais. A equipe aqui da SHPP, da Superintendência, ela já está em campo, 3 equipes estão em campo, fazendo levantamento no local onde aconteceu o crime, alguns solicitando imagem de câmeras de segurança dos comércios que tem na avenida,
outras 2 equipes já tentando achar o suspeito, né? Então a gente já está bem adiantado. E com essas imagens que vão ser divulgadas no momento em que o autor dos disparos sobe no ônibus, nós acreditamos que as pessoas venham a fazer denúncias através do Disque Denúncia ou até mesmo do CIOPS, para que o mais rápido possível a gente consiga prender o autor. Houve reação por parte da vítima, isso já se dá para se confirmar ou não? E qual é a atitude que se deve tomar em caso de assalto que a polícia sempre repassa? Segundo as testemunhas e as câmeras de segurança do ônibus, nós podemos notar que a vítima, no momento do crime, que foi anunciado o assalto, ele tentou reagir tomando a arma do autor, no momento que o autor se desvencilhou dele e acabou disparando fatalmente contra este. A gente aconselha que, principalmente dentro de coletivos, não haja qualquer tipo de reação, até porque você, fora a sua vida, pode estar sendo colocado em risco, a das outras pessoas que estão dentro do ônibus, né? Então, a gente evitar ao máximo, no caso desse de assalto, tentar reagir. Eduardo Ericeira para o Na Hora D. Sempre válida, né? A regra, a dica. Em caso de assalto, não reaja, porque eles estão lá para matar mesmo. Então, nem aí não. Eles não vão pensar 2 vezes. Olha só, a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa quer saber do Sindicato dos Revendedores de Combustíveis por que existem cerca de 200 postos vendendo combustível pelo mesmo preço. Pois é, eu também queria saber, e você? Vamos acompanhar a partir de agora. A reunião aconteceu na sede das comissões da Assembleia Legislativa e foi proposta pela Comissão de Direitos Humanos da Casa. É uma reunião de extrema importância, podemos ouvir o presidente do Sindicato de Postos de Combustíveis. Esse é o papel da Assembleia, esse é o papel do deputado, fiscalizar, demonstrar que a lei existe e deve ser cumprida por todos. Ninguém está acima da lei. A comissão queria saber por que há registro de cerca de 200 postos em todo o estado cobrando o mesmo valor, cerca de R$ 4,19 pelo litro da gasolina, por exemplo. Um aumento quase que diário vem sendo registrado. O aumento do combustível, não só no Brasil, como também no Maranhão, ele está muito associado à nova política do governo federal que liberou o ajuste dos preços dos combustíveis de acordo com a variação do barril do petróleo e do dólar. Se existe cartel, eles têm que responder na justiça, sim. Havia uma estimativa de aumento de 8 centavos no preço dos combustíveis, só que a elevação na bomba girou em torno de 20 centavos, bem mais caro do que o previsto. O consumidor não pode pagar o preço abusivo, mas o principal problema não está aqui nos nossos empresários, e sim no preço do combustível que eles recebem, consequentemente, para não desempregar, para não realmente fechar os postos, eles têm que repassar para o consumidor. Nós teremos o debate prorrogado para outros momentos, talvez audiências públicas, e já temos aí um sinal de que poderemos ir por um caminho para que haja um preço melhor para o consumidor final. O presidente do Sindicato dos Postos de Combustíveis garantiu que os valores não estão sendo combinados entre os empresários e o aumento não está sendo abusivo. O Maranhão é o mais barato do Nordeste e nós temos o 5 mais barato do Brasil. Então, assim, a gente não consegue nem repassar os aumentos. Isso devido à concorrência, o mercado muito competitivo e tal, e deixa muito claro que não existe qualquer forma de cartel no Maranhão. Ainda sobre a polêmica envolvendo o aumento dos preços de combustíveis nos postos aqui da capital São Luís, há a possibilidade nos próximos dias da realização de uma audiência pública aqui na Assembleia. Meu amigo, mas que é estranho 200, cerca de 200 postos aí por R$ 4,19, todos eles. Complicado, né? Vamos ver no que vai dar aí esse trabalho também da Assembleia Legislativa, que está fazendo o papel de cobrar explicações. Ficamos por aqui. Obrigado pela sua audiência, pela companhia. Um forte abraço e até a próxima.